Vamos então olhar de perto para a vocação sacerdotal. O que é esta vocação, a vocação sacerdotal? E para entendermos qual é a vocação do sacerdote, nós precisamos entender o que é o sacerdócio. Se nós quisermos entender o que é o sacerdócio, o melhor manual que nós temos é a própria Sagrada Escritura, a Bíblia, e nós gostaríamos de dar uma olhada nesta palestra na Carta aos Hebreus. De todos os livros do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus é realmente a carta que nos introduz neste pensamento de que o que é o sacerdócio cristão. Existe um sacerdócio cristão? O que é isso? Bom, para a gente entender o que é o sacerdócio cristão, é necessário entender o que é o sacerdócio em primeiro lugar. Por que é necessário um sacerdócio? É necessário um sacerdócio porque existe um abismo entre Deus e os homens. Ou seja, nós olhamos para nós, seres humanos, vemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, e nós, seres humanos que vemos isso, que notamos isto, nós vemos que precisamos que alguém nos ajude a entrar em contato com Deus. Quem é que pode nos ajudar a entrar em contato com Deus? A carta aos Hebreus, ela começa falando de uns intermediários que são nossos amigos, são os anjos, né? Os anjos são esses grandes intermediários entre Deus e os homens. Quantas vezes os anjos são enviados aqui na terra trazendo mensagens de Deus, como o anjo São Gabriel foi enviado a Maria? Quantas vezes nós confiamos as nossas orações aos anjos para que eles levem as nossas preces até Deus, não é? Na oração eucarística número 1, o cânon romano, a oração eucarística tradicional da Igreja Latina do Ocidente, o padre se inclina diante do altar e diz: Senhor, fazei com que o vosso santo anjo leve esta oferenda diante do vosso altar. Um anjo de Deus que leva as oferendas para junto de Deus. Então, os anjos são aqueles que trazem as bênçãos do céu, as mensagens, as graças, e aqueles que levam. Então, os anjos, poderíamos dizer, eles têm um certo ofício sacerdotal. Os anjos, eles têm fazem esta união. Só que a carta aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo tem um nome que é maior do que o dos anjos para ser sacerdote. Por quê? Porque vejam, Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. A carta aos Hebreus diz assim: a qual dos anjos Deus algum dia disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como diz a Jesus. Então Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Então está bem ancorado no céu, porque é Filho de Deus. Os anjos não são filhos de Deus, não no sentido que Jesus é Filho de Deus. Depois, qual dos anjos pode nos chamar de irmãos? Ou seja, nós somos irmãos de Jesus, porque temos a mesma natureza humana. Ele é homem como nós. Então Jesus está bem ancorado a nós. Os anjos, eles são sacerdotes intermediários entre Deus e os homens, mas somente Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por isso somente Jesus é verdadeiro sacerdote que une o céu e a terra, que nos une a Deus. Por quê? Porque Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro homem, por isso Ele é o construtor da ponte entre Deus e os homens. Pontífice quer dizer isso, não é? Pontífice é aquele que faz uma ponte entre Deus e os homens. Jesus é sacerdote
de um sacerdócio muito superior ao dos anjos. Mas não somente isso. Jesus é sacerdote de um sacerdócio superior ao sacerdócio da antiga aliança. No Antigo Testamento, nós vemos lá os sacerdotes do Antigo Testamento. Olhem para as características dos sacerdotes do Antigo Testamento. O que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam se preparar para a união com Deus. Então o que é que se fazia? Havia todo um sistema de separações para que o homem conseguisse se unir a Deus. Deus separou um povo, o povo de Israel, separado de todos os outros. Dentro deste povo de Israel, separado, havia uma tribo separada, a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, uma família era separada para ser a família do sumo sacerdote. Dentro dessa família, uma pessoa era escolhida para ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele precisava viver uma vida toda especial, separado de todo mundo, para que uma vez por ano, depois de ter feito purificações, banhos de purificação, uma série de rituais, etc., o sumo sacerdote então pudesse, uma vez por ano, entrar no santuário, no Santo dos Santos, e oferecer um sacrifício a Deus. Vejam que sistema, né? Vai separando, até que finalmente o sacerdote vai e oferece. E o que é que o sumo sacerdote oferece? Ele oferece animais. Bodes, carneiros, touros. E oferece este sangue, esses bodes, esses carneiros a Deus. O autor da carta aos Hebreus diz assim: mas é evidente que o sangue de bodes e de carneiros não é capaz de nos unir a Deus. Não é capaz de causar a unidade com Deus. E então, como fazer? Todo o Antigo Testamento fez essas prescrições do sacerdócio, gastou tanto tempo. Se a gente for olhar, não sei se você já leu o Antigo Testamento, mas é interessante ver no Pentateuco com que minúcia, com que abundância de detalhes, com que riqueza de detalhes Deus vai descrevendo como deve ser o santo sacrifício, como deve ser o templo, a roupa do sacerdote, como que deve oferecer os sacrifícios, que tipo de sacrifício deve ser, como deve ser o animal, como deve ser o santuário. Quer dizer, se gasta um tempo imenso no Antigo Testamento prescrevendo tudo isso. Ora, por que é que Deus fazia tudo isso? Porque era necessário um sacerdócio. Jesus, se ele veio trazer a plenitude, o Antigo Testamento, se ele veio realmente realizar as profecias do Antigo Testamento, se Jesus era aquele que viria trazer a plenitude do Antigo Testamento, ele também deveria ser aquele que vinha trazer a plenitude do sacerdócio. Por quê? Porque se Deus passou tanto tempo preparando o sacerdócio no Antigo Testamento, não era possível que depois viesse Jesus e o sacerdócio desaparecesse. Senão, Jesus não seria o cumprimento, a realização plena do Antigo Testamento. Jesus estaria faltando alguma coisa, seria incompleto na sua missão. Então, como é que acontece o sacerdócio de Jesus, que levou à plenitude o sacerdócio do Antigo Testamento? A diferença é que enquanto no Antigo Testamento o sacerdócio é um sacerdócio de separações, Jesus quer nos colocar diante de um sacerdócio que seja verdadeira comunhão, que seja verdadeira união com Deus e com os homens. Aqui que está a diferença do sacerdócio do Antigo Testamento para o do Novo Testamento. Como que é que isso acontece? Bom, vamos com calma, vamos por parte. Primeiro vamos entender bem o problema. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote estava lá para quê? Para unir Deus e os homens, não é isso? Essa é a ideia. O sacerdote precisa unir Deus e os homens.
Mas a gente olha para os sumos sacerdotes. Vamos olhar para os sumos sacerdotes, por exemplo, que condenaram Jesus à morte. Você assistiu o filme da Paixão de Cristo? O filme de Mel Gibson? Muito bem. Olhem para aqueles sacerdotes lá, Caifás, Anás, aqueles corações, aqueles homens. Eram homens que tinham um coração que precisava mudar. Tinha alguma coisa errada com o coração daqueles sacerdotes. Mas nós não vamos ficar olhando só para o coração de Anás e de Caifás. Vamos olhar para o nosso coração. E nós? Se depender do nosso coração, nós seremos capazes, nós temos um coração tão puro, nós temos um coração tão santo, que nós sejamos capazes de nos unir a Deus? Acho que não. Acho que nós não damos conta. Nós não damos conta de nos unir a Deus, porque o nosso coração não dá conta. Nosso coração é um coração que falta alguma coisa. E aí? Como é que nós vamos fazer? Falta um coração humano que se una a Deus de verdade. E a profecia do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já tinha previsto que haveria uma nova aliança, onde haveria um novo coração. Dar-vos-ei um novo coração. Eu irei arrancar este coração de pedra e dar a vocês um coração de carne, um coração verdadeiro. Vou colocar em vocês um espírito novo, um novo coração. A profecia já estava lá. Por quê? Porque era necessário um novo coração para que as pessoas se unissem a Deus. Não sei se você está entendendo o drama do Antigo Testamento. Isso aqui que eu estou descrevendo é dramático. Isso é um verdadeiro drama. Todos os seres humanos, nós ansiamos, nós desejamos, nós queremos nos unir a Deus. Problema, não existe um coração humano disponível que se una a Deus. Não tem entre nós um coração humano capaz de se unir a Deus, porque o nosso coração é um coração egoísta, sujo, indigno. Não damos conta. Então em Jesus a profecia se realiza. Quando Jesus vem ao mundo, nós temos pela primeira vez na história da humanidade um coração humano, verdadeiro, um coração de homem que pode se unir a Deus. Um coração que se une a Deus. A profecia se cumpriu. Aconteceu de verdade. Dar-vos-ei um novo coração. Eis aí o coração de Cristo. Eis aí o coração de Jesus, coração disponível para todos nós. Meus queridos, Jesus é este coração humano que é capaz de se unir ao coração de Deus. Sim, Jesus é Deus que se fez homem, mas Ele é verdadeiro homem. Portanto, existe em Jesus um coração humano. A carta aos Hebreus trata isso com toda clareza no capítulo 5, quando o autor de Hebreus diz assim. Capítulo 5, versículo 7. Nos dias de sua vida mortal, está falando de Jesus, não é? Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que poderia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. O que quer dizer esse versículo 7? De Hebreus, capítulo 5. Jesus, aqui Hebreus está descrevendo a cena de Jesus rezando no Horto das Oliveiras. Porque pense bem, nos seus dias aqui na terra, então é um acontecimento da vida de Jesus.
ele dirigiu preces e súplicas. Bom, Jesus está rezando. Com grande clamor e lágrimas. Quando é que nós temos notícia que Jesus tenha rezado assim? Com grande clamor e lágrimas. Quando foi que nós ouvimos falar disto? A única ocasião que a gente sabe disso foi no Horto das Oliveiras, foi durante a paixão, foi na cruz, né? Então nós estamos aqui na situação do oferecimento do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus dirigiu preces e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua piedade. Olha só, Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E Jesus, ao dizer isto, foi ouvido. O que é que Hebreus está dizendo? A carta aos Hebreus está nos dizendo que a ressurreição de Jesus, de alguma forma, foi o atendimento da oração no Horto das Oliveiras. É isso que Hebreus está dizendo. Está dizendo que de alguma forma misteriosa, a ressurreição de Jesus foi Deus que ouviu a prece do seu Filho. Ele foi atendido. Aquela prece angustiada, aquela prece em que Jesus suou sangue, como gotas de sangue, aquela prece da agonia no Horto das Oliveiras, ela foi ouvida. Mas o texto não para por aí, tem um versículo 8. Ele diz assim: embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do sofrimento que teve. Embora fosse filho de Deus, Jesus era filho de Deus. E embora fosse o filho, com F maiúsculo, aprendeu a obediência. Nós estamos acostumados a chamar Jesus de mestre, e de fato ele é nosso mestre. Mas aqui nós temos um Jesus que é discípulo. Ele aprendeu. Olha Jesus aprendendo aqui. Olha Jesus na escola. E qual foi o banco da escola no qual Jesus sentou para aprender? Sofrimento. Aprendeu pelo muito que sofreu. Só abrindo um parênteses aqui, né? Às vezes a gente reclama tanto do nosso sofrimento, né? E a gente diz assim: quantas vezes talvez você não tenha caído na tentação, olha só, isso é uma tentação, de fazer este tipo de oração. Meu Deus, por que eu? Por que eu? Você já fez essa pergunta? Por que eu? E eu olho para você e digo: e por que não você? Se Jesus, sendo filho, aprendeu pelo muito que sofreu, por que você não pode sentar no mesmo banco de escola que Jesus sentou? Se Jesus, sendo filho, aprendeu, você também pode e deve aprender no sofrimento. Aprendeu o quê? A obediência. O que é isto? Gente, obediência quer dizer dobrar o nosso coração diante de Deus e dizer amém, Senhor. Dobrar a nossa cabeça. Nós somos um povo de dura cerviz. Cerviz quer dizer, nós somos de cabeça dura, mas cabeça dura quer dizer o seguinte: o nosso pescoço não dobra fácil. Nós precisamos dobrar o nosso pescoço diante de Deus, inclinar-nos diante da sua divina vontade e dizer: Senhor, não era isso que eu queria para a minha vida, não era isso que eu planejei para a minha vida, não é isso que eu sonhei para a minha vida, mas Senhor, se é isto que vós permitis e é isto que vós desejais, já tentei resolver, já lutei, já fiz de tudo para resolver, não deu certo, não está funcionando, não tem saída. Se é isto que vós permitis, se é isto que vós quereis, amém. Eis aí dobrar a cabeça, eis a obediência que se aprende pelo muito que se sofre. Aprender a obediência a Deus. Meus queridos, Jesus, ao obedecer a Deus, estava oferecendo a Deus o seu grande sacrifício, o sacrifício espiritual de sua vida, estava exercendo o seu sacerdócio. Eis aí
extraordinariamente, maravilhosamente, eis aí, pela primeira vez na história da humanidade, um coração humano que se uniu a Deus perfeitamente, na perfeita obediência, apesar do sofrimento. Vejam que beleza. A obediência a Deus, o oferecimento do próprio coração, do próprio sacrifício, a obediência a Deus é o caminho para a união com Deus. Um coração novo. Ezequiel prometeu: dar-vos-ei um novo coração. E eis aí a profecia realizada. O novo coração veio, o novo coração se fez carne, um coração humano. Porque lá no Horto das Oliveiras, quem estava agonizando não era o coração divino, mas é o coração humano de Cristo. Lá no Horto das Oliveiras era esse amor humano, este coração humano que estava lá lutando para obedecer a Deus. Eis aí um novo coração humano, perfeitamente sintonizado com Deus, sumo e eterno sacerdote, verdadeiro sacerdote, Jesus, verdadeiro sacerdote. Ele é a união entre o céu e a terra, ele é profundamente humano e ele é Deus eterno. Deus eterno veio ser humano para nos dar um coração humano com o qual pudéssemos amar a Deus. Eis aí a beleza do sacerdócio de Cristo. Um coração humano que amasse a Deus. Nós precisávamos disso. E agora? Bom, agora a profecia dizia: dar-vos-ei um novo coração, dar-vos-ei um novo espírito. Também é necessário o Espírito Santo. Jesus é enviado ao mundo, mas o Espírito Santo também. Como diz Santo Irineu de Lyon, Deus Pai enviou ao mundo duas mãos para nos resgatar. São os dois paráclitos, ou seja, o Filho e o Espírito. Então, essas duas mãos que Deus envia no mundo, o Filho e o Espírito vêm nos resgatar. O Filho nos dá um novo coração e o Espírito nos une a esse novo coração. O Espírito faz com que nós sejamos membros do corpo de Cristo. Eis como acontece a salvação, gente. Nós precisamos nos tornar membros do corpo de Cristo. Membros do corpo daquele homem que tem o coração em sintonia profunda com Deus. E nós somos assim quando participamos da obediência da fé. Nós precisamos viver essa obediência da fé. Essa obediência da fé é o sacerdócio batismal. É aquilo que nós vimos hoje de manhã. A obediência da fé é o que nós víamos hoje de manhã, que todos os batizados, todas as pessoas devem também entrar nessa escola com Jesus, oferecer o seu sacrifício espiritual, diz a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro. Oferecer um sacrifício espiritual. O sacrifício espiritual, Deus quer dizer isto: eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ser o barro, eu preciso deixar que Deus me modele, eu preciso ser dócil, eu preciso deixar que Ele faça o meu coração, refaça o meu coração e modele o meu coração. Bom, até agora não falei dos padres. Falei de Jesus e falei de vocês. E o padre, onde é que entra nessa história? O padre é sacramento, é sinal deste sacerdócio de Cristo. O padre é escolhido por Deus, não é? Ninguém é sacerdote por sua própria vontade. Estamos falando de vocação, não é isso? Não é isso que nós queremos falar, da vocação ao sacerdócio? Ninguém é sacerdote por sua própria vontade. Está escrito aqui, não é? Início do capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos lendo. Ainda estou no mesmo capítulo de Hebreus. Ele diz assim: em verdade, todo pontífice, ou seja, todo sacerdote, é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens
como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. E então ele diz assim, no versículo 4: ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Ninguém pode ser sacerdote por conta própria. É chamado por Deus. Então, vocês são chamados por Deus para exercer o sacerdócio batismal, eleitos. Nós, padres, somos chamados por Deus para exercer o sacerdócio ministerial. E o que quer dizer esse sacerdócio ministerial? Quer dizer que nós precisamos ser sacramento desta presença do Cristo sacerdote. É interessante isso, gente. Deus escolhe sacramentos para estar presente no nosso meio. Deus escolhe coisas materiais, como por exemplo o pão e o vinho. Foi escolha de Deus. Deus escolheu o pão, Deus escolheu o vinho para estar presente na Eucaristia. Mas Deus não escolhe somente coisas. Deus escolhe também pessoas para estar presente nessas pessoas. E o sacerdote é assim. O sacerdote, ele é um rapaz, um homem, que é escolhido por Deus, não porque nós somos melhores, porque nós não somos melhores, mas é escolhido por Deus por pura graça, pura misericórdia de Deus, para representar, para ser sinal, para ser sacramento deste Cristo sacerdote, coração unido a Deus. É um grande mistério. Nós deveríamos ficar de boca aberta diante do mistério da vocação sacerdotal. Vejam, gente, nós não somos escolhidos para ser padres porque nós somos melhores. Não é porque eu sou padre que eu sou melhor do que vocês. Quantas vezes, ouvindo confissões, quantas vezes, ouvindo a confissão de um fiel, eu fui me encolhendo na cadeira e me sentindo tão pequenininho diante daquela pessoa que eu estava atendendo, muito mais santa do que eu. Quantas vezes meu coração, eu me senti humilhado numa confissão ao atender uma pessoa santa, reta, uma pessoa temente a Deus, que quer fazer o bem, que obedece a Deus em tudo, de uma retidão de coração muito maior do que o meu. Coração imenso. Então, é humilhante ser padre, porque a gente atende muito pecador, né, com aqueles pecados cabeludos, né? Mas a gente também atende muita gente extraordinária, temente a Deus. E a gente se sente tão pequeno. Quantas vezes eu já, na minha oração, cheguei e disse: Jesus, eu vos louvo, porque entre as minhas ovelhas existe gente mais santa do que o próprio pastor. Eu vos louvo por isso. Eu vos louvo porque entre os meus filhos espirituais existe gente mais santa do que eu. E essa é a verdade. Nós, padres, não somos melhores do que os leigos. No entanto, apesar de não sermos melhores, nós fomos escolhidos. Não sei porquê, não sei que critério que Deus usa, mas é assim. Deus escolheu. Não porque eu sou melhor, mas escolheu. E Ele escolheu para ser sinal, para ser sacramento, para ser a imagem deste sacerdote que é Cristo. E quais são as duas características básicas que o padre deve ter para ser um bom sacerdote como Cristo foi, sumo e eterno sacerdote? Como é que o padre pode ser sinal deste sacerdócio? A carta aos Hebreus, quando fala de Jesus como sumo sacerdote, usa dois adjetivos. Ela diz que o sacerdote precisa ser fidedigno e misericordioso. Fidedigno, não sei se você entende a palavra fidedigno, quer dizer digno de fé, digno de confiança.
e depois misericordioso. Esses dois adjetivos dizem respeito ao relacionamento do sacerdote com Deus e com os homens. Fidedigno, digno de fé para com Deus, e misericordioso para com os homens. É assim que Jesus é Filho de Deus, irmão dos homens. Ele cria a ponte entre o céu e a terra. Então, o sacerdote precisa ser fidedigno com Deus e misericordioso com os homens. O que é que significa isso? Primeira coisa, fidedigno, digno de fé. Um padre, para ser verdadeiramente um padre, um sacerdote, precisa oferecer um sacrifício a Deus da sua própria vida, que começa de uma forma muito prática. O sacrifício das próprias opiniões. Ninguém vai à igreja para ouvir a opinião de padre. Ninguém está interessado em opinião de padre. Nós estamos interessados na palavra de Deus, é ou não é verdade? Não é isso? Então, a primeira coisa que um padre precisa fazer é que ele precisa ser muito pobre de opiniões. Ele precisa não ter sua palavra, ele precisa ter a palavra de Deus. Ele precisa ser pobre de suas ideias geniais, né? Ou seja, como é triste quando a gente vai a uma igreja e o padre se acha o gênio, ele se acha, né, especial, ele acha que ele inventou a roda, que ele descobriu o fogo. Olha, como o padre fulano é genial, olha, você viu a ideia de padre fulano? Gente, não é a ideia de padre fulano, é a palavra de Deus que interessa. Então, ou se aquela ideia é genial, é porque, provavelmente, ela não é dele, ou seja, é de Deus, é da palavra de Deus. Porque se é da cabeça dele, ele não está sendo um sacerdote fidedigno. Ora, como era o sacerdote fidedigno? A carta aos Hebreus dá o exemplo de Moisés. Moisés que viu Deus face a face, Moisés que subiu no alto da montanha, que recebeu de Deus uma palavra, depois ele, digno de fé, descia e falava tudo aquilo que ele ouvia. Esse é Moisés. Moisés era da tribo de Levi, vamos recordar isso, não é? Arão, que era irmão de Moisés, era o sumo sacerdote, sacerdócio aarônico. Ora, se Arão era sacerdote, quer dizer que Moisés era da mesma tribo dele, quer dizer que era também levita, portanto da tribo sacerdotal. Então Moisés exercia o sacerdócio, não oferecendo sacrifícios, como fazia seu irmão Arão, mas exercia o sacerdócio ouvindo a palavra de Deus e transmitindo fielmente. Jesus é sacerdote fidedigno, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele transmite, Ele mesmo diz, o Filho não sabe fazer nada por si só. Ele só sabe fazer aquilo que vê o Pai fazer. O Filho não pode nada sozinho. Então esse primeiro título de Jesus, de ser filho, significa também o título de ser sacerdote fidedigno, digno de fé. E nós queremos nesse ano sacerdotal pedir a Deus, nós padres e vocês fiéis, queremos pedir a Deus que nós, sacerdotes católicos, sejamos verdadeiramente fiéis. Essa é a primeira característica de um padre. A primeira característica de um padre é que ele tem que parar de querer ser especial e começar a ser padre simplesmente. Parar de querer transmitir ideias geniais que ele descobriu na última revista, na última moda, na última notícia, e começar, como bom pai de família, cascavilhar dentro do baú do tesouro de Deus e trazer coisas novas e velhas que sempre estão lá e estão lá há 2000 anos, na fidelidade da palavra de Deus transmitida pelos apóstolos ao longo de 2000 anos. É isso que se espera de um padre e é isso que nós gostaríamos de rezar. Essa é a vocação de um padre. O padre, ele deve ser sinal desta fidelidade. O padre deve ser alguém que tenha autoridade ao pregar. Mas autoridade ao pregar quer dizer que exatamente não é ele quem está falando, é Deus quem está falando. Porque o verdadeiro profeta, quando ele fala, é porque ele está calado. É Deus quem está falando.
Ele está lá somente emprestando a boca dele para Deus dizer. Então o padre precisa ser fiel. O padre não pode ficar inventando moda. O padre não pode ficar inventando novidade. E o povo de Deus reconhece isso. É interessante. É interessante. Muitas vezes as pessoas querem agradar o povo fazendo coisas novas, estripulias, e o povo quer simplesmente a fidelidade à palavra de Deus. O povo quer simplesmente um padre que seja capaz de dizer e transmitir aquilo que Deus quer que ele diga, aquilo que Deus quer que ele transmita. Somente isso. A garantia de que aquilo não é ideia do padre, mas que é palavra de Deus. Essa é a primeira característica. O sacerdote precisa ser fidedigno, precisa ser digno de fé. Essa primeira característica significa muitas vezes que o padre precisa ser um leão no púlpito. Um leão quer dizer o seguinte, que ele precisa rugir. Que ele precisa às vezes dizer uma palavra que não vai agradar a todos. E Jesus, vamos lembrar, sacerdote fidedigno, foi crucificado. Por quê? Porque as palavras dele não faziam cócegas, não. As palavras dele desafiavam. Jesus não veio ao mundo para fazer cafuné na nossa cabeça, veio para nos desafiar para Deus. Ele veio para verdadeiramente nos dar a palavra que desafia. Mas, segunda característica, o sacerdote precisa ser misericordioso. Então significa que o mesmo padre que é um leão no púlpito precisa ser um cordeiro manso e humilde no confessionário. O padre precisa ser um cordeiro no confessionário. Precisa ser misericordioso. Misericordioso quer dizer acolhedor, compreensivo. E o exemplo que a carta aos Hebreus nos dá é o sacerdote Arão. Vamos lembrar que Arão pisou na bola, né? Enquanto Moisés foi fiel, estava lá em cima falando com Deus, etc e tal, chegou uma hora que Deus olhou para Moisés e disse: ô Moisés, desce porque o teu povo lá está mal. Estão adorando o bezerro de ouro lá. E quem que fez o bezerro de ouro? Foi Arão. O povo foi lá para Arão e disse: olha, esse Moisés que nos tirou do Egito, né? Ele subiu na montanha, desapareceu, a gente não sabe se ele volta, se morreu, né? O que aconteceu com ele lá em cima, nós estamos achando que ele se foi, faz alguma coisa para a gente adorar. E aí ele recolheu o ouro, né? Pegou lá o dízimo dos fiéis e resolveu fazer um bezerro de ouro, um ídolo, idolatria. Que coisa triste. Moisés, quando desceu, ficou tão irritado que quebrou as tábuas da lei no chão, mas depois chamou Arão: o que você fez? E Arão disse, Arão deu uma de desentendido, né? Sem vergonha. O Arão deu uma, o pessoal me deu esse ouro aí, eu joguei no fogo, saiu esse bezerro. Né? Saiu o bezerro. Arão, pecador. A carta aos Hebreus recorda, não é, realmente essa realidade da infidelidade do sumo sacerdote, que precisava oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo, e que esse sumo sacerdote, exatamente porque era fraco, exatamente porque era pecador, exatamente porque era miserável, era também alguém capaz de se compadecer com os seus. Pois bem, lembram-se dos dois nomes de Jesus? Filho, unido a Deus, sacerdote fidedigno. Mas irmão, unido aos homens, quer dizer sacerdote misericordioso. Jesus é sacerdote misericordioso porque ele foi capaz de viver a fragilidade da nossa carne submetida ao pecado. Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas era igual a nós em tudo. Ou seja, ele viveu a fragilidade humana, ele conheceu o coração humano, ele viu a nossa fragilidade.
Nós não podemos, gente, nós cristãos temos a graça, nós cristãos temos a alegria de olhar para o céu e dizer assim, nós não podemos dizer, Deus, tu não sabes o que eu estou sofrendo. A gente não pode dizer isso nunca. Deus sabe, porque Ele veio sofrer. Ele veio, Ele viveu. Não tem nada pelo qual você esteja passando que Deus não tenha passado, Jesus não tenha passado infinitamente mais na cruz, na agonia, no horto. Nenhum sofrimento pelo qual você passe é comparável àquilo que Ele passou. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma traição é tão dura quanto a perda, a dor e a traição que Ele viveu na sua paixão. Ele, portanto, não é indiferente. Você pode olhar para o céu e dizer, Deus sabe o que eu estou passando. Pode ser que você olhe para o irmão do seu lado e diga, você não sabe o que é isso que eu estou passando. Pode ser que você olhe para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho e diga, você não sabe o que é esta dor que eu estou vivendo. Pode ser que as pessoas mais íntimas e mais queridas não possam compartilhar com você esta dor pela qual você passa. No entanto, Deus, Jesus, que morreu na cruz por nós, sabe. Ele é compassivo. Compassivo quer dizer que Ele, a paixão, passio, o sofrimento, Ele sofreu junto conosco. Compassivo. Ele sofreu conosco. Então Ele sabe, Ele reconhece. Ele reconhece inclusive a nossa fraqueza do pecado, porque São Paulo diz assim, que Jesus se fez pecado por nós. Não é que Ele pecou, Ele não pecou. Mas Ele se fez pecado, ou seja, Ele se fez miséria completa na cruz, porque Ele na cruz morreu a morte de um criminoso. Jesus morreu a morte de um criminoso na cruz, de um malfeitor. Mas Ele foi capaz de transformar esta grande tragédia, esta grande miséria, em algo positivo. Então, também um sacerdote precisa ser assim. Também o padre precisa ser sinal, precisa ser ícone dessa realidade. Também o padre precisa ser sinal desta misericórdia de Deus. O que não quer dizer passar a mão na cabeça do povo, vocês já viram, ele precisa ser um leão na pregação. Mas na hora de acolher o pecador, se o pecador verdadeiramente quer se converter, ele precisa lembrar os próprios pecados dele e dizer, sim, eu sei o que é o sofrimento de ser pecador e não conseguir às vezes vencer o próprio pecado, a própria limitação. O padre também deve ter essa característica. Ele precisa ser sinal, precisa ser ícone dessa realidade. O sacerdote ordenado, ele precisa ser, ao mesmo tempo, exigente e, ao mesmo tempo, manso, né? Misericordioso. Ele precisa ser profundamente filho de Deus, mas também profundamente irmão solidário com os seus irmãos. Essa é a vocação sacerdotal no ministério da igreja. O padre é chamado a viver isso concretamente. Essa profunda união com Deus, profunda união com os homens. É um sacerdócio que não é como o do Antigo Testamento, que é todo feito de separações, mas é um sacerdócio do Novo Testamento que é feito de comunhões. Profunda comunhão com Deus, profunda comunhão com os homens. O que não quer dizer passar a mãozinha na cabeça dos pecados, não. Nós precisamos compreender que existe uma clara divisão entre pecado e pecador. O pecado merece a ira do leão e o pecador merece a misericórdia do cordeiro. O pecado é odiado e o pecador é amado. Esse é o sacerdócio que nos leva para Deus e que nos dá um novo coração. Que beleza quando a gente tem a experiência de conhecer um padre de verdade. Que beleza quando a gente tem a experiência de ver um padre que seja fiel e misericordioso, ícone do coração de Cristo, misericordioso e fiel, sumo e eterno sacerdote da nova aliança.
Por isso, meus irmãos, não é possível ser padre de verdade sem um coração de padre. Ser padre nunca vai ser uma profissão. Não tem esse negócio. Não existe esse negócio de que, eu sou padre 8 horas por dia e depois, stop, para. Agora eu vou ser outra coisa, né? No altar, eu estou de casula, celebrando missa, etc e tal. Depois eu saio na sacristia, ponho uma gravata vermelha e vou para o baile. Não. O sacerdócio tem que ser algo mais exigente. Porque o sacerdócio principal é, sim, exercido no altar. Mas quando ali no altar tem uma vida que se entrega. Uma vida que se entrega. Porque assim foram os apóstolos. Os apóstolos foram assim. São Pedro alegremente veio para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo por ti. Nós deixamos tudo. Deixou tudo por Jesus. Assim precisa ser o sacerdote. E é por isso que os padres católicos, nós usamos, por exemplo, essa roupa preta, né? Hoje eu não estou de batina, estou de clésima, que é um resumo da batina, né? Isso aqui é a batina resumida. Mas, embora esteja de clésima, é importante lembrar que a nossa cor é o preto, porque é esse sacrifício, é a mortalha, é a entrega. Eu me doei, eu me entreguei. Eu não sou meu, eu não me pertenço. Eu agora sou de Deus, e porque sou de Deus, sou também dos fiéis. Mas nós não podemos reduzir o padre a um funcionário público, que você contrata e depois demite. Um funcionário que serve 8 horas por dia e depois basta. Não é isso que Jesus deixou. Jesus deixou na terra o quê? 12 apóstolos. 12 apóstolos que deixaram tudo, e inclusive derramaram o seu sangue por Jesus. Só são verdadeiros sucessores dos apóstolos os sacerdotes e bispos que entregam sua vida inteira. Entregam tudo. Desde o modo de pensar ao modo de vestir. Desde as coisas mais íntimas, como os desejos do coração, o modo de pensar, até as coisas mais externas, como a forma de aparecer e de agir. Nós precisamos nos entregar todos. Agora, é claro que isso não é fácil. É claro que a gente vive o sacerdócio por pura misericórdia de Deus. É claro que nós não damos conta disso. Mas, na misericórdia e na graça de Deus, a gente cai e levanta. Por isso, esse ano sacerdotal é um ano para que nós rezemos pelos nossos padres, compreendendo que eles são também homens pecadores. Rezemos pelos nossos bispos, compreendendo que eles são também homens pecadores e que eles precisam de nossa oração para a conversão espiritual verdadeira. O ano sacerdotal é para isso. É para que nós, sacerdotes, padres e bispos, tenhamos esta ocasião de configurar o nosso coração ao coração de Cristo sacerdote. Agora, isso não é fácil, é uma agonia. Mas, se Jesus passou essa agonia, podemos e devemos também nós. Hebreus capítulo 5 diz que nos seus dias aqui na terra, Jesus dirigiu preces e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte. Todo padre deve fazer isso. E nós, que somos povo sacerdotal, façamos isso junto com os padres. Ofereçamos a Deus preces e súplicas com grande clamor e lágrimas, para que Ele nos livre da morte e do pecado. Porque, embora fosse filho, diz a carta aos Hebreus, Ele aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Pensamos também que os sofrimentos que acontecem na vida dos padres e dos bispos não sejam sofrimentos vãos, mas que sejam uma escola, uma verdadeira escola e um aprendizado para todos eles, para que nós possamos chegar à perseverança final. Eu sei que um dia eu vou chegar diante do trono da graça, e a carta aos Hebreus fala desse trono da graça diante do qual nós temos que nos aproximar, né? Aproximamo-nos do trono da graça para colher misericórdia. Um dia eu vou chegar lá e vou dizer: olha, Jesus, desculpa o estrago que eu fiz no teu sacerdócio. Não liga não, mas foi o que eu dei conta. Não dei conta de ser padre direito, não. Tenha piedade de mim. Eu que vivo nesse Brasil afora pregando, e prego muitas vezes para padres e seminaristas, não é?
Eu sempre costumo pedir, no final dos retiros que eu prego, que os padres e seminaristas e as pessoas que receberam as minhas pregações, rezem por mim. Porque eu digo assim, olha, seria muito triste que depois de passar uma vida salvando as pessoas e levando as pessoas para o céu, eu chegasse lá, diante do trono de Deus, e fosse confundido. Ou seja, ficasse confuso e me perdesse a minha própria alma. Nós precisamos recordar que os padres e os bispos são homens também que têm a sua alma em perigo. Também eles. Ninguém é salvo de carteirinha. Todo mundo tem a alma em perigo. E que o nosso sacerdócio, que serve para levar tantas pessoas para o céu, não seja exatamente causa de nossa própria perdição. Por causa de nossa presunção e de nossa infidelidade e de nossa vaidade. Então, meus irmãos, nesse ano sacerdotal, louvemos a Deus. Louvemos a Deus porque Ele não deixa o seu povo sem sacerdotes. Porque Ele tem ouvido as nossas orações. Rogai, pois, ao Senhor da Messe. Rogai, pois, ao Senhor da Messe, para que providencie operários. Ele tem ouvido as nossas orações, tem sido abundantes as vocações pelo mundo inteiro, com a graça de Deus. E aumentará mais se nós rezarmos mais. Mas, ao mesmo tempo que Ele nos dá vocações, é necessário que a gente reze para que essas vocações sejam fiéis e perseverantes até o fim. Esta é a graça do ano sacerdotal que nós queremos apresentar diante do coração do nosso Deus, nas nossas preces e súplicas. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!